Olá pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Neste vídeo continuaremos abordando conceitos matemáticos usados na física newtoniana. Desta vez vamos falar sobre noções elementares dos vetores, aqueles elementos matemáticos caracterizados por possuir uma magnitude e uma direção. E vamos aproveitar que nos anteriores vídeos já começamos a introduzir noções de cinemática para começar a falar de alguns exemplos de vetores nesse contexto. Então, vale a pena mencionar que quando a gente começa a descrever, por exemplo, movimentos que são feitos em mais de uma dimensão, beleza? Ou seja, quando uma partícula não se move em linha reta, sino, por exemplo, efetua alguma curva no espaço, então aí é que se faz necessário a introdução, por exemplo, né? Esse é um caso específico dos vetores, tudo bom? Mas também em outras situações que não é a cinemática, por exemplo, na descrição dinâmica das forças, também são necessários estes elementos, os vetores. Bom, enfim, e em outras partes também. Mas aqui vamos aproveitar que estamos falando de cinemática e vamos imaginar uma situação onde uma partícula descreve, por exemplo, esta trajetória verde, beleza? E vamos supor que num determinado instante de tempo, a partícula se encontra aqui nesta posição, indicada por este ponto vermelho, tudo bom? Então, nessa situação, nesse instante de tempo, algum observador que está estudando esse fenômeno, poderia falar que a posição dessa partícula está descrita por meio deste gráfico. Ou seja, que a gente pode representar a posição desta partícula vermelha como uma seta, beleza? Que começa desde este ponto branco, que é onde está o observador, tudo bom? Uma seta que vai começar aqui e vai terminar aqui onde está a partícula, na posição. Tudo bom? Então, a esta seta amarela, a gente chama de vetor. Bom, especificamente neste caso, diríamos que é o vetor posição. Bom, eu vou chamar aqui, por exemplo, que este vetor é o vetor A. Bom, A maiúscula, né? A letra A com uma seta acima, né? Então, neste contexto, iremos representar os vetores com este símbolo, né? Uma letra e acima uma seta. É para diferenciá-lo das grandezas que não são vetoriais, ou seja, as grandezas que são escalares, tudo bom? Ou seja, porque um vetor, então, vai ser uma grandeza que está caracterizada por ter duas coisas, beleza? Uma das coisas que vai caracterizar a esta seta amarela é o comprimento ou a magnitude, ou também chamamos isto de módulo. E a outra coisa que irá identificar esta seta, bom, vai ser a direção, beleza? A direção a orientação que vai ter esta seta aqui no espaço. Então, vamos começar estabelecendo que um vetor é uma grandeza que possui magnitude e direção. Então, esta última coisa aqui, esta direção, é o que vai fazer diferença com as outras grandezas que encontramos em física, que são os escalares, que só estarão caracterizados por ter uma magnitude. Ou seja, quando estou falando de magnitude, significa um numerinho, um número real, pode estar acompanhado por umas unidades determinadas. Por exemplo, aqui neste caso, podemos dizer que este vetor tem um comprimento, uma magnitude de 5,0 metros, por exemplo. E essa magnitude comumente é representada com este símbolo, ou seja, o vetor, o símbolo de vetor, entre dois traços verticais, ou também simplesmente a letra que representa o vetor sem a seta. Aqui, muitas vezes aqui neste curso iremos usar esta notação para identificar a magnitude de um vetor. Simplesmente vamos escrever a letra que representa o vetor sem a seta para representar a magnitude. Então, neste caso, neste exemplo, podemos supor que este vetor tem magnitude de 5,0 metros. Então, aqui temos a unidade
o número real 5.0 com 2 algarismos significativos e a unidade correspondente a uma distância, a um comprimento, que são metros. Bom, e agora, para quantificar a direção, a gente precisa ter uma referência, um eixo de referência. Normalmente, o que a gente faz aqui neste caso deste vetor que está representado num plano, estamos supondo que esta trajetória desta partícula está sendo feita num plano de 2 dimensões. Então, vamos supor que aqui temos um eixo horizontal, que podemos identificar como o eixo X. E então a direção, vamos definir a direção deste vetor como o ângulo que forma esta seta amarela com este eixo branco. Neste caso vou decidir chamar este ângulo como θ, beleza? E por definição, esse ângulo então é definido no sentido anti-horário, beleza? Ou seja, começando desde o eixo X até o vetor, assim como está indicando aqui esta seta. E vamos supor que esse ângulo, neste caso, é, digamos que 37 graus. E então podemos estabelecer que θ é igual a 37 graus, que sendo θ o ângulo que forma A com o eixo horizontal, representa a direção do vetor A. Então, com estas duas grandezas, especificamos completamente esta grandeza. Então, estamos falando aqui, este observador irá dizer que, olha, a posição desta partícula nesse instante de tempo corresponde a um vetor que estamos chamando de A, que tem uma posição, que tem uma magnitude de 5.0 metros e uma direção de 37 graus, sendo esta direção o ângulo que forma como eixo horizontal. Agora, na prática, é mais útil definir ou especificar este vetor em termos das componentes. Bom, as componentes em relação com algum sistema de referência. Aqui, de fato, já estamos esboçando alguma parte desse sistema de referência, por exemplo, este ponto ou a origem onde está aquele observador que está estudando o movimento desta partícula, né? Também temos desenhado aqui este eixo X, beleza? Estas são partes desse sistema de referência. Então, a gente costuma também desenhar um eixo vertical, que é o eixo Y, que é este eixo aqui perpendicular ao eixo X. E então, em relação a estes eixos, a gente vai estabelecer quais são as componentes deste vetor. Então, a gente falaria que existem duas projeções deste vetor em cada um destes eixos. Por uma parte, a gente tem uma projeção na direção X deste vetor, que podemos representar desta forma. Este segmento azul vai representar a projeção deste vetor amarelo no eixo X. E então este segmento vai ter um comprimento que vamos chamar de AX, beleza? E então observem que o procedimento para representar essa projeção é desenhar uma linha, esta linha a traços que está aqui, certo? Uma linha que vai ser perpendicular ao eixo X, que vai cortar o eixo X de forma perpendicular. Bom, e de forma similar também vamos representar a projeção deste vetor neste eixo Y. E será então este segmento azul, que estamos chamando AY, ou seja, o comprimento deste segmento azul, a gente está chamando como AY, e também esta linha aqui vai ser perpendicular ao eixo Y para construir aquela projeção, beleza? Bom, e então, estes dois numerinhos aqui, AY e AX, serão muito importantes porque este par de numerinhos irão definir univocamente este vetor A, certo? Porque, por uma parte, sabemos que a magnitude A, olha, este comprimento aqui, vai estar dado por estes dois números, AX e AY, se a gente usa aquele teorema de Pitágoras. E então podemos escrever isto, né, que o comprimento da hipotenusa deste triângulo retângulo, certo? Esta hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos comprimentos destes lados que estão formando este ângulo reto, certo? Ou seja, os comprimentos AX e AY. Ou seja, a gente escreve A quadrado igual a AX quadrado mais AY quadrado. E, bom, se isolar o A,
então obtemos esta equação. Então a magnitude do vetor irá estar especificada por estas duas componentes, beleza? Bom, e por outra parte, este θ também irá estar especificado por estas duas componentes, por Ax e a Y, certo? Porque sabemos que existe uma relação trigonométrica que fala que a tangente de θ é igual ao comprimento deste lado sobre o comprimento deste outro lado aqui. Ou seja, podemos escrever que tangente de θ é igual a y sobre ax, de onde a gente pode escrever que θ é igual a arco tangente de AY sobre AX. Né? Então, dessa forma, a direção de A também estará determinada por essas duas componentes, beleza? Então, por essa razão, falamos que, olha, é suficiente como a gente especificar quais são estes dois números, quais são estas duas componentes para determinar exatamente este vetor. Para especificar completamente este vetor, esta seta amarela. E também a mesma afirmação pode ser enunciada ao contrário, ou seja, uma vez a gente conhece θ e A gente pode determinar quais são as componentes, porque, bom, a gente pode usar as relações trigonométricas do seno e do cosseno para isso, ou seja, sabemos que cosseno de θ é igual a Ax sobre A, né? Ou seja, o lado adyacente sobre a hipotenusa deste ângulo, né? O lado adyacente deste ângulo, θ. Então, se a gente isolar Ax, então iremos obter esta relação aqui, certo? Ax igual a vezes cosseno de θ. Então, especificando a magnitude e a direção, podemos encontrar qual é a componente x. E, similarmente, usando a relação trigonométrica para o seno de θ, ou seja, seno de θ igual a y sobre A, ou seja, este comprimento deste lado sobre a hipotenusa, obteremos esta outra relação, AY igual a A seno de θ, beleza? Então, usando estas relações aqui, encontramos as componentes conhecendo a magnitude e a direção. Neste caso particular, em que temos que a magnitude é 5.0 metros e a direção 37 graus, as componentes irão ser, bom, deixe-me fazer espaço aqui, Ax igual a 5.0 metros vezes cosseno de 37 graus, e expressando este cosseno de 37 graus com dois algarismos significativos, isto é igual a 0.80 aproximadamente. E então o resultado desta multiplicação é igual a 4.0 metros, né? Então temos que a componente x deste vetor amarelo, aqui deste vetor posição desta partícula, é igual a 4.0 metros. Ou seja, o comprimento deste segmento azul é 4.0 metros. E agora, para calcular a componente AY, temos AY igual a 5.0 metros vezes seno de 37 graus, o qual expresso usando dois algarismos significativos vai dar 0.6, bom, 0.60. E então o resultado desta operação é igual a 3.0 metros. Ou seja, que a componente y é 3.0 metros. E conclusão, teremos que neste caso particular, deixe-me apagar aqui para fazer espaço. Temos que estas são as duas componentes deste vetor e costumamos escrever isto aqui. Ou seja, o vetor A, ou seja, uma forma de especificar o vetor A é através das suas componentes. A igual a 4.0,3.0 metros. Ou seja, aqui escrevemos uma dupla ordenada, certo? Um par de números cuja ordem é importante. Primeiro escrevemos a componente x e depois escrevemos a componente y, por definição. Então, esta ordem é muito importante. Uma coisa totalmente diferente seria se a gente escrevesse primeiro 3.0 e depois 4.0. Seria outro vetor, seria outro vetor diferente a este que está aqui, certo? Então, uma forma de representar univocamente um vetor é escrevendo esta dupla ordenada. Bom, no caso em que o vetor
define em duas dimensões, neste exemplo em particular. Bom, vamos ver mais para frente exemplos onde teremos vetores em três dimensões, então precisaremos de três componentes. Mas aqui não é necessário mais números, são simplesmente estes aqui, duas componentes. E geralmente iremos preferir escrever isto, beleza? Esta forma de representar o vetor, analiticamente, vamos preferir isto a isto, beleza? Isto será mais compacto. Do ponto de vista operativo, escrever isto é mais prático. Vai facilitar, por exemplo, a execução de operações deste vetor com outros vetores, ou multiplicação deste vetor por um escalar, sei lá, soma de vetores, produto escalar, produto vetorial, enfim. A escrita deste vetor em termos das suas componentes vai facilitar a execução de todas essas operações. Então é muito importante ter isto em conta. Beleza, e agora vamos começar a falar sobre operações com vetores. E a primeira operação que vamos mencionar aqui é a multiplicação por um escalar. E então esta situação acontece quando temos um numerinho, imaginem por exemplo vocês ter um escalar que chamamos aqui de C, que vai representar um número real, que poderia ter dimensões, e o qual está sendo multiplicado por um vetor A. Tudo bom? Então aqui temos um numerinho sem uma seta, ou seja, representa um escalar, e aqui temos uma grandeza que tem uma seta acima, que está sendo denotada com este símbolo, que então representará um vetor. Então isto aqui vai representar uma multiplicação que está definida através desta expressão. Ou seja, que se a gente vai multiplicar um escalar por um vetor, o que a gente tem que fazer é multiplicar cada uma das componentes desse vetor pelo escalar C. Bom? Então, um escalar, lembremos que é simplesmente uma grandeza que só vai precisar de uma magnitude e talvez umas dimensões determinadas. Beleza? Então, esse número entrará aqui a multiplicar cada uma destas componentes. Se a gente estivesse falando de um vetor em três dimensões, então aqui teríamos em conta uma terceira dimensão que estaria sendo multiplicada por esta constante, por este escalar C. Bom, e evidentemente, por conta desta definição aqui, desta operação, ela irá satisfazer várias propriedades já conhecidas por vocês, como a propriedade comutativa, ou seja, que a gente pode escrever este negócio numa ordem diferente, ou seja, por exemplo, AX vezes C, ou sei lá, AY vezes C, vai significar o mesmo, vai dar o mesmo resultado, né? Também uma propriedade associativa, enfim, etc. Aqui vou mencionar alguns casos particulares que nos vão interessar aqui quando a gente se encontre com uma coisa desta, né? Com uma multiplicação de um escalar com um vetor. E uma dessas situações é, por exemplo, quando temos que este número C é um número positivo, por exemplo, 2, beleza? 2 vezes A. Então, isto significa que estamos falando de um vetor com uma magnitude que vai ser 2 vezes maior que a que tem o vetor original, que a que tem este vetor A, beleza? Mas com a mesma direção, tudo bom? Ou seja, a gente pode chamar a este vetor, olha, a esta coisa, vai ser um novo vetor que podemos chamar de B. Bom, B maiúscula, né? B igual a 2 vezes A, ou simplesmente 2 vezes A. E então, pela definição que está aqui acima, temos que as componentes deste novo vetor vão ser 2 vezes AX e 2 vezes AY. Esta em particular vai ser a componente X do vetor B, e esta aqui vai ser a componente Y do vetor B. No caso particular que estamos aqui considerando, em que A é um vetor cujas componentes são 4.0 x na direção x e 3.0 na direção y, metros, né? Então B será um vetor dado por isto aqui, né? 8.0,6.0 metros. Componente x e componente y. E então, se a gente for calcular a magnitude deste vetor B, o resultado vai ser
raiz quadrada de bx quadrado mais by quadrado, que vai ser equivalente a esta coisa aqui, a este 8.0 ao quadrado mais 6.0 ao quadrado metros. E o resultado desta operação é 10 metros, ou seja, a magnitude de B vai ser 10 metros. E vocês, obviamente, podem observar que esta magnitude vai ser 2 vezes a magnitude que tinha este cara, que tem este cara A, que sabemos que é 5.0 metros. Tudo bom? Então, quando multiplicamos este vetor por este escalar 2, o resultado vai ser um novo vetor, certo? Que vai ser 2 vezes, ou seja, este número que está aqui, maior do que A. Então, o resultado da multiplicação de um vetor por um escalar positivo vai ser, simplesmente a multiplicação da sua magnitude, da magnitude deste cara, conservando a direção. Agora, vocês podem observar também que agora a direção deste vetor B, que podemos chamar de alfa, pode ser calculada como arco tangente de 6.0 sobre 8.0, o qual é equivalente, aqui simplificando, vai dar arco tangente, que vai ficar, isso vai virar 3.0 e aqui metade disto vai dar 4.0. Tudo bom? E o resultado disto é 37 graus, que é exatamente a mesma direção que tem o vetor original, este A. Ou seja, graficamente, se este é o vetor A, o vetor B, que vai ser 2 vezes A, pode ser representado como esta seta azul. Bom, que aqui pode imaginar que esta seta tem 2 vezes o comprimento desta seta amarela. Beleza? E conserva a mesma direção. Olha, está apontando na mesma direção, porque está sendo multiplicado, este A está sendo multiplicado por um número positivo. Bom, agora consideremos outra situação. Vou fazer espaço aqui. Se agora vocês consideram o vetor A multiplicado por este escalar menos 3, então aí nesse caso significa que estamos falando de um vetor, outro vetor, um novo vetor, né? Com uma magnitude 3 vezes maior do que a que tem o original, o vetor A, mas com direção oposta. Olha, este sinal menos significa que vai ter direção oposta. Então, se chamamos aquele novo vetor como o vetor C, então as componentes desse vetor C vão ser menos 3 vezes a x, vírgula, menos 3 vezes a y. Esta vai ser a componente x e esta vai ser a componente y do novo vetor. E se consideramos que ax é isto e a y é isto, então teremos que C é igual a menos 12, menos 9.0 metros. E se vocês calculam a magnitude desta coisa, bom, usando a fórmula que vocês já sabem, aqui como de forma similar aqui neste caso, vocês podem provar que essa magnitude é 15 metros, tudo bom? Mas quando vocês calculam a direção deste vetor, vamos supor que a direção a gente chama de beta, o resultado é arco tangente de menos 9.0 sobre menos 12. E então, isto representa um ângulo que vai ser 37 graus, certo? Mais 180, pelo fato destes dois números, destes dois fatores aqui, ter valores negativos. A gente, por convenção, soma 180 graus a este ângulo de 37 graus, né? Então, mais ou menos assim, desta forma. Podemos representar o vetor resultante C, mais ou menos desta forma, como um vetor com direção oposta ao vetor A, né? A seta aponta na direção oposta desta outra seta e que tem 3 vezes a magnitude desta seta original. Tudo bom? Então, quando a gente multiplica um vetor por um escalar negativo, o efeito vai ser que vai mudar a sua direção. O novo vetor que a gente obtém é uma coisa que tem direção oposta do original. Simplesmente isso. Bom, isso é uma coisa que vale a pena mencionar aqui. Bom, e uma terceira coisa, uma terceira situação que
que também acho importante aproveitar aqui para mencionar, é quando temos esta situação, 1/4 vezes A. Beleza? Então, isto é, essencialmente, vocês sabem, né? Igual a A sobre 4. Tudo bom? Ou seja, implicitamente a multiplicação por uma escalar já implica que a gente está definindo a divisão, certo? De um vetor por um escalar. Vai ser a mesma coisa. Dividir por 4 é o mesmo que multiplicar pelo inverso multiplicativo de 4, ou seja, multiplicar por 1/4. Vai dar o mesmo negócio. Bom, mas aqui neste caso existe uma situação muito importante, que é quando este numerinho que está aqui embaixo é exatamente a mesma magnitude do vetor A. Ou seja, quando temos 1 sobre A vezes o vetor A, que vai ser igual a, o vetor A, sobre a magnitude de A. Então, nesse caso, significa que estamos falando de um vetor de magnitude 1. Ou seja, este novo vetor vai ter magnitude 1 e não vai ter dimensões. Beleza? E então, esse tipo de vetor vai ter um nome especial, muito importante, que é o vetor unitário. Então, neste caso, a gente vai obter um vetor unitário. E esse vetor unitário vai ter a mesma direção deste vetor A, certo? Porque, olha, este A, esta magnitude deste vetor sempre vai ser um número positivo definido, certo? Então, o novo vetor que a gente vai obter depois de fazer esta multiplicação, certo? Esse novo vetor, a gente pode concluir que tem a mesma direção de A. E este vetor, bom, aqui neste caso vou denotar pela letra U, e como um chapeuzinho acima. Vou denotar este elemento, este vetor, de uma forma diferente dos outros vetores, que tem uma seta. Vou colocar aqui um chapeuzinho. Essa notação é usada ampliamente nos livros de mecânica, certo? Para denotar precisamente os vetores que são unitários, ou seja, vetores cuja magnitude vai ser igual a 1. Bom, então, só para verificar que efetivamente a magnitude deste cara é igual a 1, podemos fazer isto aqui, né? Ou seja, as componentes do vetor unitário vão ser AX sobre A, vírgula AY sobre A. Esta vai ser a componente X e esta vai ser a componente Y. E vamos calcular então a magnitude deste cara, que se calcula desta forma, tudo bom? E se vocês fatoram aqui este A, aqui embaixo, quando vocês abrem uma conta, aqui embaixo aparecerá um A quadrado, aqui também aparecerá este A quadrado. Se vocês fatoram, bom, obtemos o seguinte: 1 sobre A vezes raiz quadrada de AX quadrado mais AY quadrado mais isto que está aqui é exatamente igual a magnitude do vetor A. E, portanto, esta multiplicação é equivalente a 1. Tudo bom? Então, a magnitude deste vetor sempre vai ser 1. E observem que aqui não especifiquei quais são as componentes especificamente de A, né? Aqui é qualquer vetor AX, AY, que tenha componentes AX, AY. Poderíamos falar de vetores em 3 dimensões e também este conceito vai ser análogo. Tudo bom? Bom, e a direção deste cara vai ser a mesma direção que o vetor A. A gente costuma escrever o seguinte: de acordo com esta expressão, certo? Que é a mesma que estou escrevendo aqui, podemos isolar A, podemos passar este A que está aqui dividindo para este outro lado multiplicando, né? E então podemos dizer que A é igual a, ou seja, o vetor A pode se expressar também como a magnitude A, certo? A magnitude desse cara, vezes o vetor unitário U. A gente costuma falar, olha, A na direção U, certo? Então, esta é uma expressão que vamos usar muitas vezes ao longo deste curso. Então, graficamente, teríamos isto aqui, né? Ou seja, o vetor A, que vai ser esta seta grande, amarela, vai ser o resultado de multiplicar este U, este vetorzinho pequenininho azul, a vezes, né? Suponham vocês que aqui tem que A é igual a 5, por falar alguma coisa. 5 unidades. Bom, no exemplo que estamos usando aqui é 5 metros, né? 5.0 metros, mas poderia ser alguma outra coisa. 5 unidades. Então, aqui significa que estamos somando 5 vezes este vetor,
certo? Já estou introduzindo aqui a noção de soma, beleza? Que é o que vamos falar mais para frente. Mas, olha, aqui podem vocês imaginar que o efeito de multiplicar este cara por 5 seria, digamos que seria o equivalente a, olha, a colocar 5 vezes esta z, uma atrás de outra, né, até chegar aqui até este A, certo? É a base para representar, para estabelecer uma outra representação alternativa deste vetor em termos de vetores unitários nas direções especificamente x e y. Tudo bom? Ou seja, em outras palavras, a gente observem que este vetor unitário ele vai definir uma direção específica no espaço, certo? Ele vai definir, neste caso, este vetor U, este vetor unitário U, que não tem dimensões, é uma coisa cuja única função vai ser definir uma direção no espaço, certo? Então, este cara irá definir, olha, a direção que está ao longo desta linha amarela. Esta é o significado desse vetor unitário U. E agora vocês poderiam também imaginar que existem vetores unitários ao longo destas linhas brancas que estou desenhando aqui, certo? Então, se esta linha, se esta reta, eu chamo de x, e esta outra reta eu chamo de y, então eu posso definir vetores unitários ao longo destas direções. Bom, em particular, um vetor unitário que aponte na direção positiva do eixo x, que costuma ser chamado em muitos livros como I chapeuzinho, certo? Em outros livros também simplesmente escrevem x-chapéu, beleza? Também vocês podem encontrar outras notações, E sub x, enfim. Aqui vamos usar preferivelmente este I, certo? Nos livros de mecânica newtoniana, usualmente usam esta notação para denotar o vetor unitário que aponta na direção positiva do eixo x. E, bom, similarmente, aqui está o vetor unitário que aponta na direção positiva deste eixo y, ou seja, para cima, a gente vai chamar de j. Ou também poderia ser chamado de y chapeuzinho. Beleza? Bom, e se a gente tivesse aqui outra dimensão, outro eixo, o eixo C, por exemplo, a gente teria outro vetor unitário apontando nessa direção do eixo C, que neste caso, neste gráfico, corresponderia a uma linha que está saindo, beleza? Que está apontando aos seus olhos, né? Ou seja, está saindo deste plano. Então, esse vetor é chamado de K, o vetor unitário K. Então, teremos no espaço tridimensional um sistema de 3 vetores unitários I, J e K. Que neste esquema, onde estou tentando representar os 3 eixos do espaço tridimensional, seriam estes aqui, né, os vetores unitários I, J e K. Então, este negócio dos vetores unitários a gente vai usar muito ao longo deste curso para descrever, em geral, os vetores de uma forma alternativa. Por exemplo, vamos descobrir, agora vou fazer um pequeno spoiler, que este vetor A, olha, este vetor que está aqui, a gente pode escrever como uma combinação de vetores que se estão somando, olha. Um vetor que irá estar dado ao longo da direção I, certo? Da direção x, e outro que irá estar ao longo da direção j, ou na direção y, certo? Este vetor vai ser o vetor componente x, beleza? E este outro vai ser o vetor componente y. E quando esses dois caras se somam, olha, aqui então vamos falar desta outra operação elementar entre vetores, a soma, certo? Então, quando essas duas componentes se somam, o resultado vai ser este vetor A. Beleza? Bom, mas isso vamos, então, falar com mais detalhe aqui a continuação. Mas, só estou mencionando aqui isto só para frisar no fato sobre a importância destes vetores unitários. I, J, e se a gente tiver 3 dimensões, K, certo? O vetor unitário ao longo da direção C.
Beleza, então vamos falar sobre a soma de vetores. E para ilustrar esta operação de soma de vetores de uma forma intuitiva, acho que vale a pena por um exemplo do cotidiano. Por exemplo, imaginem vocês que tem um carro, não, melhor, uma coisa menor, uma formiga, né? Uma formiga se movimentando pelo chão. Tudo bom? E ela, sei lá, vamos supor que ela começa seu caminho neste ponto, aqui neste ponto branco. Ela vai começar a caminhar para a direita de forma, bom, ou seja, por uma linha horizontal. Vou ativar a quadrícula aqui para observar melhor o conceito das distâncias aqui. Bom, então, a formiga começa aqui neste ponto e vai se deslocar, vamos supor que 4 unidades para a direita. Vamos supor que cada quadrinho destes, o comprimento vai ser 1 metro. Então, seria 1, 2, 3, 4 metros até aqui, até este ponto. E depois a formiga, começando desde este ponto azul, agora ela vai mudar o seu percorrido e agora vai subir, vai agora caminhar 3 metros aqui na direção vertical, até chegar neste ponto verde, tudo bom? Então, este processo, beleza? Ou seja, o percorrido deste ponto branco para o azul e depois do ponto azul para o verde pode ser descrito por meio de dois deslocamentos, né? Ou seja, por dois vetores de deslocamento, poderíamos falar. Um deslocamento vai desde este ponto até este outro e outro deslocamento vai ser entre estes dois pontos. Ou seja, vamos ter um deslocamento horizontal e outro deslocamento vertical, que podem ser representados por estes dois vetores, este vetor azul e este vetor verde. Acho que posso apagar a quadrícula. Então já sabemos que este vetor azul tem uma magnitude de 4 metros e este verde tem uma magnitude de 3 metros. Vamos chamar a este vetor azul, por exemplo, o vetor D. E a este outro vetor verde vamos chamar de vetor E. Beleza. Então podemos dizer que no resultado final de todo este processo, de todo este processo de movimento que observamos aqui, o resultado final vai ser que, olha, a formiga finalmente o que ela fez foi começar neste ponto inicial e acabar neste outro ponto final. Certo? Ou seja, que a gente pode representar um outro vetor que vai desde este começo, certo, até este final. E podemos chamar esse deslocamento resultante, certo, como o vetor F. Beleza? Ou seja, olha, este vai ser o deslocamento resultante, este vetor amarelo. Vai ser o resultado da formiga fazer isto, certo? E depois fazer isto. O resultado final vai ser, olha, este vetor amarelo. Ou seja, que intuitivamente a gente poderia escrever que F é o resultado da soma destes dois deslocamentos. Ou seja, que o vetor F é a soma destes dois vetores. F é igual a D mais E. E é precisamente desta forma, ou seja, através desta figura, como a gente representa a soma de vetores em geral. Beleza? Isto é válido para qualquer tipo de vetores, sempre que eles tenham as mesmas dimensões, né? Ou seja, a gente só pode somar, por exemplo, vetores de deslocamento, ou seja, que tenham unidade de distância, de comprimento, ou pode somar vetores força, sei lá, vetores torque, mais para frente vamos ver, enfim. Ou seja, magnitudes que tenham as mesmas unidades e que tenham natureza vetorial podem ser somadas. E a regra, então, vai ser esta aqui. Olha, este negócio se chama a regra do paralelogramo, que está ilustrada aqui nesta figura. Ou seja, que se a gente vai representar a soma entre os vetores D e E. Imaginem por um momento que os vetores D e E são estes aqui, ou seja, vocês representam essas setas de forma arbitrária em alguma parte do plano, beleza? E por alguma razão vocês querem fazer a soma entre D e E, estas duas setas aqui, esta azul e esta verde. Então, o que fala a regra do paralelogramo é que eu tenho que pegar,
por exemplo, esta seta, certo? Colocar ela, sei lá, em alguma parte, bom, vou pôr por aqui, né? E esta outra, esta segunda seta, eu vou pôr de tal forma que o começo da seta, certo? Coincida com o final da seta anterior, da seta D, do vetor anterior, certo? Então vou fazer coincidir este começo com este final, certo? Então faço isto. E uma vez feito isso, então o vetor resultante da soma entre estes dois caras vai ser uma seta que vai começar, beleza? Aqui neste princípio, onde começou o primeiro vetor que estamos somando, e vai acabar onde acaba o último vetor que estamos sumando, né? Que vai ser esta, né? Bom, o vetor f, que é exatamente o mesmo desenho que construímos anteriormente. Bom, mas a gente também poderia fazer este processo de outra forma, beleza? A gente poderia começar com este vetor e vamos colocar ele, sei lá, por aqui, em alguma parte, e vamos colocar este vetor d em outra parte, por exemplo, por aqui, sei lá. Bom, então, a gente poderia começar a fazer a soma por este vetor, né? Ou seja, se a gente fizer, por exemplo, olha, vamos colocar este cara por aqui, certo? Tudo bom? E agora vamos fazer a soma de E mais D. Então, segundo a regra do paralelogramo, o que devemos fazer é colocar o começo deste vetor D no final do vetor E. Ou seja, isto que está aqui. Deixe-me arrumar aqui as letras para não fazer confusão, beleza? Então teremos isto, ou seja, mais isto, o vetor E mais o vetor D vai ser igual a este mesmo vetor F, certo? Ou seja, começando desde o princípio do primeiro vetor que estamos colocando ali nessa soma e acabando no último vetor nessa soma, que neste caso vai ser o vetor D. Olha, então vemos que é a mesma coisa que fazer D mais C que fazer E mais D, ou seja que bom, a soma entre vetores vai ser uma comutativa, vai ter a propriedade comutativa. Ou seja que o mesmo vetor F vai ser obtido quando fazemos E mais D, tudo bom? Beleza, e usando esta regra do paralelogramo também a gente pode somar mais de dois vetores, né? Vamos supor que temos estes vetores E e D e outro vetor que vou chamar de Y, por exemplo, né? Bom, vamos esquecer agora este vetor F, vamos apagar aqui. E temos estes três vetores, E, D e Y, beleza? Eles estão ali em algum lugar da imaginação, beleza? Aqui neste plano, nesta região de duas dimensões estão morando estes caras, E, D e Y. E por alguma razão queremos fazer a soma entre estes três caras, certo? Então, de acordo com a regra do paralelogramo, o que devemos fazer é escolher algum deles, qualquer um. Por exemplo, vou escolher o vetor D. Vou deixar ali onde está ele. E depois vou pegar o vetor Y, por exemplo. Então, o que vou fazer é levar ele aqui, exatamente, vou fazer coincidir o começo dele, certo? Com o final do vetor D. Tudo bom? E, finalmente, vou pegar o vetor E e vou pôr o começo do vetor E no final do vetor Y, certo? Fazendo uma sequência, né? Primeiro este, depois este e, finalmente, este. E o vetor resultante vai ser um vetor cujo começo vai ser aqui e cujo final vai ser aqui, certo? Que vou chamar desta vez de vetor H, tudo bom? Então, esta situação poderia corresponder num exemplo onde aquela formiga, ela primeiro vai efetuar esta trajetória aqui, este deslocamento, tudo bom? Este deslocamento azul, depois ela faz este deslocamento vermelho e finalmente ela faz este deslocamento verde. E o deslocamento total, ou seja, o deslocamento resultante vai estar definido por este vetor H. Tudo bom? Bom, então vocês podem ver que é bastante intuitivo, bastante fácil, né? Este conceito de suma de vetores, através da regra do paralelogramo.
a qual vamos usar em várias partes deste curso. Mas, olha, operativamente, ou melhor, do ponto de vista analítico, é mais fácil, certo? Bom, ao invés de ter que fazer estes gráficos aqui, porque a gente, bom, para fazer a soma entre os vetores e calcular, beleza, o resultado, por exemplo, de qual é a magnitude deste vetor f e qual é a direção, usando a regra do paralelogramo, digamos que não é tão prático, né? É mais prático, olha, fazer uma descrição de cada um destes vetores em termos de componentes, certo? E definir a soma em termos das componentes dos correspondentes vetores. Então, por exemplo, bom, vamos apagar aqui. Suponhamos que agora definimos um sistema de referência constituído por estes dois eixos x e y, e aqui fica a origem. E neste sistema de coordenadas vamos representar estes vetores. Bom, o vetor D seria representado aqui, desta forma, e o vetor E seria representado desta forma, tudo bom? Então, cada um desses vetores vai ter duas componentes, porque estamos falando de um espaço de duas dimensões, de um sistema de dois eixos. Então, diríamos que D tem duas componentes, dx e dy, e igualmente E vai ter estas duas componentes, ex e ey. E lembremos que já tínhamos falado, olha, que este cara, este vetor D, tem este comprimento aqui igual a 4 unidades, 4.0 unidades. Ou seja, que esta distância entre esses dois pontos vai ser 4 unidades. E também falávamos que o vetor D, ou seja, que aquela formiga se deslocava de forma totalmente horizontal, certo? Ou seja, que este vetor D não vai ter nenhuma componente vertical, não vai ter nenhuma projeção vertical. Ele vai estar inteiramente na horizontal. Ou seja, que as coordenadas deste vetor a gente poderia representar facilmente como 4.0,0.0 metros, certo? A componente x, o valor da componente x do vetor D vai ser 4.0 metros. Vamos falar, não sei se falei antes 3 ou 4, bom, aqui é 4, né? Esta distância é 4 metros, 4 unidades. 4.0 metros. E a componente y vai ser 0 metros. E por outra parte, o vetor E vai ter um comportamento contrário a este, né? Ou seja, a componente x vai dar 0 e a componente y vai ser 3.0 metros, né? Bom, a soma destes dois caras, E e D, a soma de E mais D ou de D mais E vai dar a mesma coisa, em termos das componentes é definida da seguinte forma: D mais E, que vai ser o mesmo que escrever dx, dy, mais ex, ey, vai ser equivalente à soma das componentes, das correspondentes componentes x e y. Ou seja, a gente vai pegar a componente x do vetor D e a componente x do vetor E e vai fazer a soma. E por outra parte, vamos fazer a soma da componente y do vetor D e vamos somar com a componente y do vetor E. Ou seja, que vai ser igual a isto, né? Observem que eu mudei as cores, né? Porque eu estou representando que está, aqui neste caso estou representando que está na direção x na cor azul e o que está na direção y na cor verde, tudo bom? Beleza, então, o resultado desta soma vai ser, o resultado deste vetor mais este vetor em componentes vai ser este vetor aqui, beleza? Ou seja, que o vetor f, vamos observar aqui o que estamos escrevendo, né? F igual a D mais C. Ou seja, f igual a D mais C. E este f terá, então, duas componentes também, né? Fx e Fy. E então, expresso em termos das componentes, olha, esta soma vai se expressar desta forma, certo? E dado que estamos definindo a soma assim, significa que as componentes de f vão estar definidas por esta expressão. Ou seja, esta vai ser a componente fx e esta aqui vai ser a componente fy. Tudo bom? Então,
simplesmente para somar dois vetores, o que fazemos é somar componente por componente e pronto. E dessa forma obteremos as componentes do vetor resultante. Neste caso, qual será o resultado de fazer este processo, aplicando esta regra? De acordo com este caso específico aqui, com estes numerinhos, com estas componentes, vamos ter 4.0,0.0 metros mais 0.0,3.0 metros, né? Estou escrevendo simplesmente estes vetores, neste caso particular, e então aqui a soma vai dar 4.0 mais 0.0, o resultado é 4.0, e 0.0 mais 3.0, beleza? Esta parte y, vou sumar como a parte y, certo? O resultado vai dar 3.0. Então, as componentes x e y do vetor f são estas aqui, 4.0 e 3.0 metros. E este resultado podemos representar aqui neste gráfico, este vetor f resultante. E vamos ativar a quadrícula para facilitar a representação aqui, porque vamos ter que mexer com estas componentes, com estes valores aqui neste gráfico, tudo bom? Ou seja, o vetor f vai ser uma coisa que tem uma componente igual a 4.0, ou seja, horizontalmente a gente tem que chegar até aqui, até este ponto, exatamente até aqui onde finaliza esta seta, e depois subir 3.0 unidades, 1, 2, 3, até aqui. E então aqui teremos o vetor f, mas agora representado aqui neste sistema de referência xy. Bom, este vetor f, obviamente, é o mesmo que eu tinha desenhado aqui anteriormente, beleza? Bom, e uma coisa que a gente pode ver aqui é que este nome da regra do paralelogramo, então faz mais sentido, beleza? Porque, olha, para fazer a soma, beleza? Para fazer a soma destes dois vetores d e e, certo? O que temos que fazer é completar o paralelogramo formado por estes vetores, ou seja, colocar este vetor E aqui nesta parte, colocar o vetor D talvez aqui nesta parte e traçar a diagonal, certo? Que é o que basicamente é feito aqui nesta parte, certo? Esta vai ser a diagonal daquele paralelogramo, beleza? Bom, por uma parte isso. E por outra parte, olha, uma coisa bem interessante, é que lembrando aquele conceito dos vetores unitários, a gente pode expressar estes vetores D e este vetor E usando aqueles vetores unitários dos quais já falamos anteriormente, ou seja, o vetor unitário ao longo da direção x e o vetor unitário ao longo da direção y. E que chamamos de I e J, tudo bom? Então, este vetor D pode ser escrito como D igual a 4.0 metros na direção I, ou seja, vezes o vetor unitário I. Este vetor é o que irá indicar a direção de D, né? E esta parte é a magnitude deste vetor D, tudo bom? Ou, em outras palavras, este vetor D é a mesma coisa que colocar 4 vezes este vetorzinho I, ao longo desta direção, tudo bom? E, bom, um conceito similar podemos estabelecer para o caso de E, o vetor E. E podemos falar que E é igual a 3.0 metros vezes J. A magnitude do vetor E vezes a direção na qual ele está se definindo, beleza? Bom, e agora, se vocês lembram esta expressão, o fato de que D mais E, o resultado desta soma é o vetor f, então a gente pode escrever f igual a isto aqui, 4.0 metros na direção I mais 3.0 metros na direção J, certo? E observem que esta coisa, este numerinho aqui é a componente x deste vetor f, como tínhamos deduzido antes, né? E este numerinho aqui é a componente x do vetor f, como já tínhamos estabelecido aqui, tudo bom? Ou seja, que podemos aproveitar este exemplo para escrever uma fórmula
ou uma expressão geral que pode ser usada para qualquer vetor em duas dimensões, que é a seguinte, esta aqui, certo? F igual a fx na direção y mais fy na direção j, que é a expressão deste vetor nas suas componentes cartesianas. Então, esta é uma outra forma alternativa de expressar um vetor. A gente pode escrever ou especificar o vetor desta forma, ou seja, em forma de uma dupla ordenada de componentes, ou através desta soma, usando os vetores unitários. E, em particular, esta forma vai ser bastante usada, bom, eu particularmente usarei aqui bastante neste curso, dado que permite fazer as operações entre vetores de forma bastante intuitiva, quando a gente expressa este vetor como uma combinação linear de vetores unitários. Tudo bom? Assim, por exemplo, suponham vocês que têm, por falar alguma coisa, 3 vetores. Estes 3 vetores aqui, agora especificados usando a nova forma, a nova notação. Tudo bom? U igual a 2i menos 3j, V igual a i mais j e W igual a menos 2i mais 4j. Vocês já sabem que este negócio significa 2, menos 3, certo? Aqui este cara irá significar 1,1, certo? Na notação aqui de uma dupla ordenada. E aqui, neste caso, teremos menos 2,4, certo? Bom, mas vamos usar esta nova notação para exemplificar uma operação determinada. Vamos supor que vamos calcular um novo vetor que resulta de uma combinação específica destes caras que estão aqui, U, V e W. Por exemplo, desta forma, P igual a menos 2 vezes U mais V mais 3 vezes W. Bom, o nosso objetivo é calcular isto. Quais são as componentes, encontrar este vetor, quais são as componentes deste cara. Ou, escrito nesta notação, como vai ser este cara, este P. Então, simplesmente, o que fazemos é substituir estas definições, certo? Nesta equação, desta forma. Assim. Tudo bom? Então, aqui temos substituído o vetor U, certo? 2i menos 3j. Aqui temos substituído o vetor V, certo? I mais j. E aqui temos substituído o vetor menos 2i mais 4j, que é o W. Tudo bom? Então, observem que estamos reproduzindo exatamente a mesma equação. Agora, abrindo as contas, né? Ou seja, expressando as correspondentes componentes desses caras. E então, aqui aplicamos as propriedades das duas operações que estão implicitamente incluídas aqui nesta conta, que são a multiplicação por uma escalar, certo? E a soma de vetores. Então, a multiplicação de uma escalar, ou seja, quando temos uma soma, temos, por exemplo, aqui temos uma soma de vetores, certo? E está sendo multiplicada por um numerinho, por uma escalar. Então, ela obedece como a propriedade distributiva da multiplicação sobre a soma. O qual quer dizer que este 2 vai multiplicar, bom, este menos 2, né? Vai multiplicar este cara e este outro cara. Tudo bom? E o mesmo por aqui, né? Bom, aqui particularmente teremos um número 1, que não estou colocando, mas aqui existe um número 1 que irá multiplicar a este e a este. Bom, também existe a propriedade comutativa, que significa que podemos escrever esta soma de fatores numa ordem diferente e o resultado vai dar o mesmo, né? E também teremos a propriedade associativa, que fala que dá o mesmo vocês, por exemplo, fazer primeiro esta soma aqui, entre estes dois caras, entre este, e depois somar este. E vai dar o mesmo que fazer, olha, primeiro somar estes dois, certo? E depois somar com este. Bom, enfim, essas são as propriedades que tipicamente vocês já conhecem, né? Das somas e das multiplicações. Então, essas mesmas operações vamos aplicar aqui, né? Só que agora vamos ter estes elementos, que são vetores unitários, os quais vocês podem interpretar nesta conta como entidades matemáticas diferentes, este I e este J, ou seja, sei lá, vamos supor, isto é uma maçã e isto é uma laranja, certo?
Então, aqui nesta primeira conta, neste primeiro termo, este menos 2 irá multiplicar a este cara e a este outro cara. Então, aqui o resultado vai dar menos 4i mais 6j, certo? Tudo bom? Porque, bom, os numerinhos, ou seja, os escalares se multiplicam como os escalares. Estes vetores unitários, eles ficam ali, ficam inalterados, ficam do mesmo jeito como estavam antes. E este menos 2 entra neste parênteses a multiplicar este 2 e também o menos 2 entra neste parênteses a multiplicar este menos 3 e, bom, e vira isto. Tudo bom? E agora, neste outro termo, simplesmente a gente escreve i mais j, né? Porque aqui temos 1 vezes i, vai dar i, mais 1 vezes j, certo? Vai dar j, bom, vai dar o mesmo, né? E finalmente este último termo fica da seguinte forma. Menos 6j, né? 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais 12, desculpa, nossa, aqui é i, desculpa, aqui é i. Beleza, então já fiz a correção aqui. Então, 3 vezes menos 2i vai dar menos 6i, mais 12, ou seja, 3 vezes 4, 12j, né? 12j. Beleza, e então agora, o que estava falando antes, vamos somar laranjas com laranjas e maçãs com maçãs. Vamos supor que aqui temos todo que tiver i, vou identificar na cor verde, por exemplo. Não, na cor azul, melhor, na cor azul. E todo que estiver multiplicando j, ou seja, que todo que estiver na direção y, certo? Na direção vertical, eu vou pôr na cor verde. E então eu faço as somas das coisas azuis com as coisas verdes, certo? Maçãs com laranjas, por falar alguma coisa. Então teremos menos 4i mais i, certo? Menos 6i. O resultado é menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Menos 6 vai dar menos 9i, né? E por outra parte, agora as coisas que estão na cor verde, 6j mais j mais 12j. Então, 6 mais 1 vai dar 7 e 7 mais 12 vai dar 19. Então, 19j, né? Mais 19j. Então, este vai ser o vetor resultante de fazer esta operação, de fazer esta combinação linear dos vetores u, v e w. Se a gente for representar isto no plano cartesiano, x, y, esta coisa seria uma seta, então com uma componente equivalente a menos 9 unidades, ou seja, a componente x deste cara estaria, bom, para este lado, né? Para o lado negativo do eixo x, que para aqui nesta parte. E esta outra componente seria negativa, seria positiva, certo? E seria uma componente, nossa, muito maior do que esta outra em magnitude, certo? Mas para cima, na direção vertical. Então, mais ou menos o gráfico ficaria de uma forma assim. Desta forma, bom, mais ou menos assim. Aqui selecionei uma escala onde, por exemplo, este comprimento representa menos 9 unidades. Como estamos falando do lado direito, esquerdo do eixo x, então um valor negativo. Tudo bom? Mas são 9 unidades aproximadamente aqui, e aqui para cima são 19 unidades. Bom, aproximadamente vamos ter uma seta que terá esta orientação, certo? Este P. Então, estas são as componentes x e y deste vetor P. E este gráfico corresponde a esta expressão analítica, que vai ser equivalente a escrever menos 9,19, certo? Beleza, então vocês podem observar que escrever, representar os vetores desta forma vai facilitar grandemente as contas. Vamos fazer estas operações de forma bastante intuitiva. E então é uma coisa que iremos usar muito ao longo deste curso. Bom, e vou finalizar este vídeo fazendo uma observação, beleza? Vocês lembram que, bom, para chegar a esta expressão eu estava usando um exemplo, certo? Bom, então o exemplo era este aqui, o correspondente, bom, a esta imagem. Nesse caso particular, o vetor f, olha, equivale a 4,0 metros i mais 3,0 metros j, certo? Ou, em componentes,
desculpa, em forma de dupla ordenada seria 4.0,3.0 metros, assim, né? E observem que este cara é o mesmo vetor A do exemplo inicial, da situação inicial que aqui estávamos considerando. Ou seja, correspondente com este gráfico. Vocês lembram? A gente começou falando de uma partícula que estava se movendo num plano, descrevendo uma trajetória como esta aqui, uma trajetória curva, e que num instante dado a gente tira uma foto e um observador fala, olha, esta é a posição dessa partícula nesse instante de tempo. E essa posição está representada por este vetor A, certo? E o vetor A, olha, é exatamente 4.0,3.0 metros, que é exatamente igual a nosso vetor F deste exemplo. Tudo bom? Então, são os mesmos vetores, tudo bom? Representam, digamos, a mesma grandeza física, porém eles podem descrever processos físicos distintos, diferentes. Por uma parte, este vetor F é o resultado do deslocamento de uma formiga, né, nesta superfície. A formiga faz primeiro este deslocamento, representado por este vetor D, e depois faz um deslocamento vertical, representado por este vetor E. E o deslocamento resultante vai estar representado pelo vetor F, certo? Isso é um processo físico que está descrito por este conjunto de vetores. O deslocamento total vai estar descrito por este vetor F, certo? E por outra parte, este é um processo físico, pode ser, né? Um processo físico diferente, que pode não ter nenhuma relação com o anterior processo físico, que, bom, aqui neste caso é o movimento de uma partícula. Certo? Então, o significado físico deste vetor vai ser diferente do vetor F do exemplo anterior. Aqui este vetor A irá representar a posição da partícula num determinado instante de tempo. Tudo bom? O que estamos falando aqui simplesmente é que aquela posição dessa partícula vai ser, olha, esta posição vai ser equivalente com o deslocamento daquela formiga. Vai ser equivalente porque, olha, porque este vetor A é igual ao vetor F. Porque tem as mesmas componentes. Essa é a ideia que eu quero deixar em claro aqui. Ou seja, se temos um vetor A dado por estas componentes, certo? Que também pode ser escrito agora desta forma, certo? E temos outro vetor F, o qual está dado também por estas mesmas componentes igualzinhas, certo? Ao longo de x e ao longo de y, bom, e que também, obviamente, pode ser escrito agora desta forma. Então, estes dois vetores A e F são iguais. Ou seja, podemos escrever A igual a F. Tudo bom? Mesmo eles representem situações diferentes, eles provenham de exemplos, situações físicas diferentes, o fato de eles ter as mesmas componentes, olha, faz com que eles sejam iguais. Isto é só para falar um princípio fundamental aqui, que é que dois vetores são iguais se eles têm as mesmas componentes. Bom, e com esta frase fundamental termino este vídeo, né? Vamos fechar aqui. Dois vetores são iguais se e somente se eles têm as mesmas componentes. Bom, eu falo isto antes de esquecer, né? Só isso. Mas aqui, digamos que o tema principal deste vídeo eram as operações, bom, as definições do que um vetor, desse conceito, e as operações que podemos fazer, bom, operações elementares, né, que podemos fazer entre eles. Obviamente, temos mais operações, por exemplo, o produto escalar entre vetores, o produto vetorial entre vetores. Tudo bom? Mas isso vamos deixar mais para frente quando a gente precise, né? Beleza, vamos fechar aqui então.